programa de hoje você vai ver: a audiência pública discute a fiscalização de infrações no trânsito do Recife. Vera Lopes promove segundo debate sobre projeto de navegabilidade do Rio Capibaribe. E uma solene em homenagem à acessibilidade cultural. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. 421 mil. Esse é o número de infrações de trânsito registradas só no primeiro semestre desse ano no Recife. Os números motivaram o vereador Jurandir Liberal a promover uma audiência pública para discutir como é feita a fiscalização dos veículos. O vereador Jurandir Liberal, presidente da Comissão de Meio Ambiente, Transporte e Trânsito da Câmara, abriu audiência pública no plenarinho apresentando números sobre o trânsito no Recife. A cidade possui, segundo o Detran, mais de 666 mil veículos e só no primeiro semestre deste ano foram aplicadas 421 mil multas de trânsito, grande parte por excesso de velocidade. O vereador questionou a forma como é feita a fiscalização e também os limites de velocidade nas diferentes vias da capital. Uma cidade como Recife, que praticamente você vê engarrafamento em todo canto, como é que você é multado por excesso de velocidade? Se a cidade é quase que parada, que a média de velocidade aqui é 20 km por hora. O que é que foi feito? A prefeitura colocou em alguns corredores essa questão da multa por excesso de velocidade. E o pior, o mais agravante, é que o Código Brasileiro de Trânsito define que no município você circule a 60 km por hora, isso é o máximo. Porém, em alguns casos é 50, no outro 40, no outro é 30, e isso fica deseducando as pessoas que circulam na cidade. Você vem, não, se tem um redutor deve ser 50, aí você fica muito mais preocupado em ver a placa, qual é a velocidade que você dirige, do que a sua condução. Portanto, a lógica que está sendo feita é uma lógica para produzir multa. Quando a cidade, com esse argumento, dizer, não, eu quero evitar acidentes, mas onde é que está tendo esse acidente, todos esses acidentes, para que a prefeitura adote esse procedimento? Portanto, esse é o questionamento que nós vamos ouvir a direção da CTTU, para que ela possa se explicar e, ao mesmo tempo, a gente possa fazer os contra-argumentos. A presidente da CTTU, Tassiana Ferreira, explicou que a multa é consequência de uma infração cometida e ela serve para prevenir acidentes, principalmente os provocados por excesso de velocidade. Eu vejo que a maioria dos acidentes são decorrentes de imprudência dos condutores. Então, é preciso que haja um regramento, e este regramento é previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro, é estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro, e todos os órgãos de trânsito, eles se regem por isso. Eles se regem pela uma legislação que é estabelecida pelo Denatran, eles se regem pela uma legislação que é estabelecida pelo Código de Trânsito e pelas as engenharias, né, os conhecimentos de engenharias que são feitos a partir de pesquisas, a partir de intervenções, para que a gente possa proporcionar segurança. Mas não adianta apenas a segurança proporcionada pelo poder público. É preciso que a população, ela cada vez mais entenda a sua responsabilidade no trânsito. E sempre a gente destaca que existem três coisas básicas, que a gente fizer isso no nosso dia a dia, a gente tem como melhorar bastante a convivência coletiva da cidade, porque a cidade tem um uso coletivo. Se a gente dirigir com atenção, com respeito e com prudência, por gentileza, a gente consegue reduzir e muito os incidentes de trânsito que acontecem. Então, a gente precisa olhar a cidade, olhar a gestão do trânsito, olhar com a questão também de uma visão sistêmica, né? Nós precisamos ver como as cidades elas estão evoluindo ao longo do tempo. O crescimento de automóveis nas vias, ele é infinitamente maior do que a capacidade de crescimento da expansão viária. Então, qual foi a diretriz dessa gestão? Foi a mobilidade das pessoas. E as pessoas, elas se mobilizam com qual modo? Né? Qual é o modo que é preponderante nos deslocamentos dela? O transporte coletivo, não há outro. Foi por isso que o foco foi o investimento no transporte coletivo. Investimento do ponto de vista da gestão do trânsito, qual é? Dar prioridade para ele na circulação. Nesse sentido, nós temos hoje quase 42 quilômetros de vias exclusivas para os ônibus, que nós denominamos como faixas azuis. Nós temos tido um olhar com relação a
a educação do pedestre, a educação do ciclista, para que a gente possa ter uma convivência mais saudável. Por isso, teve um projeto de Zona 30. A Zona 30 nada mais é do que a gente ter uma escassez de sistema viário e possibilitar, através de uma redução de velocidade, uma convivência mais saudável, porque a partir do momento que você tem um sistema viário limitado, você não pode estimular a velocidade do veículo. Você tem que diminuir a velocidade deste veículo e por isso é o motivo, o fundamento das zonas 30, para que os pedestres e os ciclistas, que é o transporte não motorizado, possam transitar e conviver, compartilhar daquele espaço de uma forma mais segura. Taciana Ferreira exibiu um vídeo de colisões envolvendo motociclistas e repetiu que o objetivo da fiscalização não é multar, mas evitar os acidentes. E, segundo ela, o trabalho já vem fazendo cair o número de vítimas. Recife tem 153 equipamentos de fiscalização eletrônica. As avenidas Mascarenhas de Moraes, com 28 equipamentos, e Agamenon Magalhães, com 22, são as mais fiscalizadas. O líder do governo na Câmara, vereador Gilberto Alves, também participou da audiência pública. Ele disse que os motoristas não costumam receber bem as medidas de controle do trânsito, mas que a fiscalização vem para o bem de toda a sociedade com a redução dos acidentes. Ao encerrar o debate, Jurandir Liberal defendeu uma revisão nos limites de velocidade. Estão adotando uma variedade de controles. Você chega na Abdias Carvalho, vem a 60 km, depois baixa para 50. Você chega na BR-101, a mesma coisa, 60, depois baixa para 50. Você vai no Recife Antigo, já tem essa moda dos 30. Outros cantos de lombada de 40. Então você não tem uma uniformidade de tratamento, até para que gera a educação do motorista, ou seja, você saber como é que você pode andar na cidade. Então isso é que está, de um certo modo, incomodando a todos aqueles que circulam na cidade do Recife. O que o senhor pretende fazer a partir de agora? Não, a gente está sugerindo que a CTTU adote algumas recomendações e, sobretudo, nessa questão da velocidade. Eu estava observando que 70% das multas de trânsito é relativa a excesso de velocidade. Numa cidade presa como Recife, como é que 70% das multas está voltada à velocidade? Como se a cidade vivesse eternamente correndo. O que a gente vê é engarrafamento o tempo todo, né? Então, uma revisão para cima nos limites? Não é revisão para cima, mas uniformidade. Então, se a velocidade do município é 60 km, que se adote 60 km. Nos corredores, tipo a via Celso Furtado, ou seja, a via Mangue, ela que seja o máximo de 80 km. Então, é uma via expressa que não dá garantia perfeitamente você andar numa velocidade. E Recife Antigo a gente propõe que seja 40 km, não 30. A navegabilidade do rio Capibaribe voltou a ser tema de audiência pública na Casa. Essa é a segunda vez que a doutora Vera Lopes promove um debate sobre o projeto. Alunos da Escola Estadual Silva Jardim, que fica no bairro do Monteiro, às margens do Capibaribe, foram convidados para audiência pública. Eles disseram que aprendem bastante com o rio e sabem que há muito tempo ele pede socorro. No Colégio Silva Jardim, quando a gente debate sobre a história do Recife, a gente vem pensando que já ocorreu de poluições e etc. no Capibaribe. É muito triste, porque o rio vem sendo local de lixo, de descarte, desde o século XVIII. Eu fiz uma pesquisa arqueológica no bairro de Apipucos que achei um descarte do século XVIII desde o século XX. Então a gente já vem tendo estudos aí do descarte colonial até hoje. Mas hoje nós temos a coleta de lixo, né? Então é inadmissível aquela pessoa que pega uma garrafa e todos os dejetos são descartados no rio Capibaribe. Então isso é totalmente inadmissível. Então a gente quer que as autoridades pensem melhor para o lado do rio, porque a natureza não precisa da gente, a gente precisa da natureza. A gente depende do rio, a gente depende de tudo. Antigamente o rio era vida, hoje o rio é praticamente nada. O rio Capibaribe, quando seca, né, eu olho da minha janela, porque eu moro em Apipucos. Quando eu olho da minha janela, o rio está pequeno, parece um lago seco e só tem lama. E aí, quando seca, a gente só vê sofá, a gente só vê cadeira, a gente só vê garrafa, só lixo. Esta é a segunda audiência pública realizada no plenarinho da Câmara pela vereadora doutora Vera Lopes para discutir a navegabilidade do Capibaribe. A primeira aconteceu no dia 21 de março. Segundo a parlamentar, usar o rio como mais um modal de transporte
vai ajudar a melhorar a mobilidade no Recife e também contribui para sanear o Capibaribe. Nós estamos preocupados também com a mobilidade da nossa cidade. Desde a minha última passagem como vereadora, que a gente discutiu a mobilidade, um plano de mobilidade, né, para a cidade do Recife, eu fui a favor e defendi a navegabilidade no Rio Capibaribe. Talvez seja um projeto meu que eu estou agarrado assim, porque navegar é preciso. Então, nós temos aí todo o Recife engarrafado, nós temos um rio belíssimo, embelezando a nossa cidade. E como somos a Veneza brasileira, nós temos que fazer jus, nós temos que navegar, utilizar barcos de transporte para os passageiros e barcos para turismo. Com isso, vamos melhorar a mobilidade da nossa cidade, né? E vamos gerar rendas, né? Com o turismo, com os barcos, talvez gôndolas, né? Que vai melhorar, inclusive, a qualidade de vida do pernambucano, dos recifenses. Paula Barros, representante da Secretaria das Cidades, falou sobre o andamento do projeto de navegabilidade do Capibaribe. Ela explicou que a construção da estação fluvial de Santana já começou, mas a construção de outras estações e principalmente o serviço de dragagem do rio tiveram que ser interrompidos por causa das palafitas que existem ao longo do Capibaribe. São moradores das comunidades dos Coelhos, Vila Brasil e Roque Santeiro. O serviço de dragagem, que é fundamental para a navegabilidade, começou na altura da BR-101 e já chegou a Joana Bezerra, mas agora está parado. Renata Lucena, secretária executiva de Habitação do Recife, disse que existem cerca de 1.000 imóveis, entre casas e palafitas, que precisam ser retirados para dar continuidade ao projeto de navegabilidade do Capibaribe. Mas ela informou que a Prefeitura não tem condições de bancar sozinha moradias para todas as famílias. A professora de História da Escola Silva Jardim, Cristiana Cordeiro, está preocupada com o destino das pessoas que vivem do Rio. O projeto ele não atende às necessidades das classes menos favorecidas. Por quê? A mão de obra que trabalha no Rio, que usa o Rio para sobreviver, ela vai ser aproveitada nessas lanchas? Não. Vão ser concessões para empresas, não é, que vão explorar essa via de transporte que o Rio vai se transformar. Os pescadores. Então, vai ser preciso o quê? Para essas pessoas, vai ser absorvida essa mão de obra. Como desafogar o trânsito. Na verdade, quem faz o trânsito são os carros. E os carros é da classe média. Não é? O povo investir num transporte melhor de qualidade seria, eu acho que, mais viável do que esse projeto. O projeto deveria ser salvar o rio. Aí sim, salvar o rio dos esgotos que são jogados lá, do lixo, enfim. Glória Brandão, gerente-geral da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, falou sobre o impacto positivo que o projeto de navegabilidade vai provocar no Rio Capibaribe. A navegabilidade ela se soma a um conjunto de esforços no sentido de você criar novas condições de mobilidade urbana, ao mesmo tempo dentro de uma concepção de desenvolvimento sustentável. Então a gente faz um trabalho integrado, Estado e município, para garantir esses novos modais, né, essas novas formas de mobilidade e que, respeitando, todavia, as questões do meio ambiente. Né? E é o trabalho integrado, é bom que se diga, esse projeto está integrado ao nosso projeto, que é o projeto Capibaribe, o Caminho das Capivaras. Então, há um trabalho integrado. Até cada estação está sendo projetada em conjunto, de tal sorte que a gente consiga fazer com que as pessoas elas se apropriem do rio, a gente consiga ver o rio, a gente consiga passear em torno do rio, nesses 30 quilômetros do rio Capibaribe. O gerente da Unidade de Gestão Costeira da CPRH, Assis Lacerda, acredita que o principal mérito do projeto de navegabilidade é aproximar a população do rio Capibaribe. A utilização do rio como modal de transporte vai ajudar na conscientização e preservação. A navegabilidade ela vai ser talvez um marco divisório do melhor uso dos canais estuarinos
da bacia do rio Capibaribe. O estuário do Capibaribe ele é secularmente ocupado e aterrado, infelizmente deixaram pouco espaço para a água. E a gente ocupar os canais com a navegação, levando a sociedade a visualizar a condição do estuário, talvez a gente tenha um ganho ambiental maior, porque a sociedade vai ter como cobrar visualmente o que está acontecendo com o estuário. E a navegabilidade exige a dragagem, que é importante para o rio também, né? Com certeza. A gente tem um histórico em Recife de aterros e ocupação, a briga entre o continente e o mar, né? Foram vários aterros. E a reabertura desses canais, você reoxigena o estuário, já tem a vantagem disso. E a questão das dragagens, você, de certa forma, terá que manter, inclusive, uma frequência de dragagem, porque você tem que fazer uma manutenção, já que a bacia tem uma taxa de sedimentação muito alta, chega muito sedimento, muito lixo acumulado nos canais, e essas dragagens até vêm a ser benéficas, independente da navegabilidade, as dragagens teriam que ter acontecido. A parlamentar encerrou a audiência pública declamando uma poesia que ela escreveu em homenagem ao rio Capibaribe. Em suas tranquilas águas, vamos agora navegar. Capibaribe, meu rio, irei com você caminhar. Nossa vida irá mudar. Não passarás mais por mim. Iremos juntos andar em suas águas sem fim. Navegaremos felizes. A solidão acabou. Capibaribe, meu rio, tô transbordando de amor. A acessibilidade cultural do Recife foi reverenciada numa reunião solene da Câmara, uma iniciativa do vereador Anderson Florencio. No pátio interno da Câmara, a feirinha de artesanato deu um colorido especial ao jardim. Os produtos foram feitos por artistas locais, que vieram reverenciar a acessibilidade cultural do Recife. Entidades e pessoas que trabalham para promover a inclusão em várias áreas lotaram as galerias e o plenário da Câmara. 17 delas foram homenageadas pelo vereador Anderson Florencio, com a entrega de placas comemorativas. Em nome da Universidade Federal de Pernambuco, esse momento onde a gente pode trazer visibilidade a um segmento da sociedade que é tão importante quanto todos os outros. Essa ideia de deficiência é uma ideia de negação do ser humano, e eu não defendo. Então, eu procuro nos meus livros sempre não colocar esse termo, procuro outro termo, mesmo que depois as pessoas ficam reclamando em relação... Porque a legislação usa, mas eu não me sinto bem. Então, naquilo que eu faço, eu não procuro usar esse termo. Então, eu queria agradecer a todos, dar parabéns, e a Anderson, a todos, e Thelma pela luta. A gente já tem, desde 2008, eu acredito, que estamos nessa luta, e, graças a Deus, a gente, aos poucos, essas coisas não acontecem do dia para a noite, mas a gente vai avançando e vai conquistando espaço, e é isso a nossa intenção. Esse projeto começou em 2008, através de um filme que eu assisti, chama O Resto é Silêncio. Eu já tinha desenvolvido atividades de inclusão com pessoas em tratamento psiquiátrico, com pessoas com deficiência intelectual, com crianças com síndrome de Down. E quando eu assisti esse filme, eu percebi que existia um outro caminho a percorrer, que seria investigar a musicalidade do surdo. Porque muita gente, né, acha que a música é só para os ouvintes, mas a música, principalmente a percussão, a gente sente com o corpo, sente com o coração. Na tribuna, o autor da solenidade, vereador Anderson Florencio, disse que o objetivo do encontro é promover a cidadania e a inclusão com alegria e arte. Nós estamos promovendo o que todo político, o que todo representante popular deveria fazer. É ter um olhar diferenciado para aquelas pessoas que mais precisam, para aquelas pessoas que às vezes não são vistas e até não são valorizadas. O dia de hoje, eu tenho certeza, presidente Vicente André Gomes, será um marco na história da cidade do Recife, será um marco na Câmara Municipal do Recife, porque talvez seja o pontapé inicial para que todos aqueles que têm alguma necessidade específica, e aqui nesse momento especialmente, aqueles que ainda assim promovem a cultura, possam ser vistos, possam ser mais valorizados,
possam ser olhados por todas as autoridades da nossa cidade, por essa Casa Legislativa, para que possam ter dias cada vez melhores. Então, o intuito do dia de hoje é exatamente esse: a gente promover a cidadania, a gente promover a inclusão, mas com alegria, com arte, com cultura, mostrando que todos nós somos iguais, todos nós merecemos respeito e todos nós queremos uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor para todos. O Anderson Florencio ressaltou também leis de autoria dele que promovem a acessibilidade no Recife. Como a Lei 18.141, de 2015, aprovada agora há pouco, sancionada pelo prefeito Geraldo Júlio, que garante provadores de roupas adaptados nas lojas e magazines com mais de 150 metros quadrados. Ou a Lei 18.144, também em 2015, que obriga as agências bancárias a disponibilizar balcões de atendimento adaptados aos cadeirantes. Um ato que talvez, presidente, que seja simples para quem vai ao banco pagar uma conta, para o cadeirante muitas vezes é um constrangimento, porque aqueles balcões são altos e ele não consegue ter acesso ao bancário. Então já é uma lei em vigor na cidade do Recife e vocês cobrem que onde for, qualquer agência bancária que não estiver adaptada, vocês denunciem, cobrem, façam contato conosco, com o Ministério Público, que todas as agências da cidade do Recife devem já ter esses balcões de atendimento adaptados. Ou ainda, a Lei 18.140, de 2015, que dispõe como prioridade os apartamentos térreos dos habitacionais entregues pelos governos na cidade do Recife aos possuidores de mobilidade reduzidas, sem contar com a Lei 18.140, de 2015, que garante ao autista tratamento multidisciplinar, com psicólogos, psicoterapeutas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, enfim. Leis de nossa autoria que promovem a inclusão e garantem direitos aos que mais precisam desse olhar diferenciado. Um grande orgulho para nós poder dar essa contribuição. É uma conquista de todos e uma vitória do Recife. Nosso mandato sempre será um instrumento para garantir a voz e o direito daqueles que mais precisam. Meus amigos e minhas amigas, é com esse espírito de luta e de alegria que celebramos o dia de hoje. Aliás, através do projeto de lei número 107 de 2015, também de nossa autoria, que está tramitando nesta casa, buscaremos consagrar o dia de hoje, o dia 21 de agosto, como sendo o dia em homenagem à acessibilidade cultural na cidade do Recife. Presidente, vamos aprovar esse projeto como forma de estímulo e reconhecimento a essas valorosas pessoas e instituições que, mesmo com todos os desafios que os aflige, lutam e fazem da sua luta verdadeiro fortalecimento do nosso cenário cultural. Em nome de todos os homenageados, a presidente da Associação dos Artistas de Pernambuco, Thelma Andrade, agradeceu a homenagem. Tudo posso naquele que me fortalece. Ela endoidou, ela está pregando o Evangelho. Não. Excelentíssimo Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado por este evento. Thelma Andrade disse ainda que Pernambuco é o único estado que tem música em braille e em libras e destacou a força da sociedade civil. A força está na sociedade civil quando ela quer. Se você quer lutar pelo cadeirante, você tem que vir. Se você quer lutar pelo o cego tem que estar aqui. Todos juntos na luta. E eu estou muito feliz com esse evento de hoje, muito, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir o que a gente quer. Me levaram para Brasília, para o Rio de Janeiro, pagaram tudo, pagaram a conta, pagaram o hotel. Eu disse, por que esse povo está me levando? Hoje eu sei por quê. Quando eu cheguei lá, a alegria maior do mundo. Parabéns, Pernambuco. O único estado que tem música em braille e em libras. E o bairro de Casa Amarela. E a instituição ACAAP, que agora não é mais, é SEMO também. E que venha um outro conservatório também, se junte,
Tem que vir todo mundo, tem que juntar. A gente tem que juntar todos para fortalecer. Governo, sociedade civil, quem quer, a própria pessoa que está lutando pelo aquilo que quer. Então, hoje, nós estamos de parabéns, minha gente. E não tem outra forma. É só dizer, obrigada, meu Deus, por este momento. Presidente da Casa, o vereador Vicente André Gomes falou da importância da acessibilidade em locais públicos como a Câmara do Recife. A partir de hoje, termos a consciência que esta Casa Legislativa precisa ser adaptada para todos. E bem, uma colocação fundamental, que embora esta casa seja tombada pelo IFAM, em que tudo que se faz aqui tem que se analisar processos de ordem até de uma modificação de foco de lâmpada no exterior da casa. Por essa razão, nós, legisladores desta casa, e eu, especificamente portador também de deficiência, não poderia, de forma alguma, deixar de registrar esta preocupação da casa e, com isso, colocar a data de hoje de iniciativa do vereador Anderson, de registrarmos a definição já da Comissão Executiva, que irá adaptar a casa para todos que entram neste poder. Uma intérprete da linguagem brasileira dos sinais participou de toda a solenidade, que teve várias apresentações musicais, como a da cantora Ketiane Barros, cega desde bebê e que hoje é professora de música braille na Fundação Altino Ventura. Como será o futuro do nosso país? Diz a pergunta no olhar e na alma do povo. Quem trouxe forró ao plenário foi Muniz do Arrastapé. Não vejo o mundo como você vê, mas sou capaz de enxergar com o coração. Se Deus me deu outros sentidos, vejo tudo. O sentimento é minha maior visão. Se com os olhos eu não posso ver as cores, mas com o simples toque do dedo da minha mão, eu posso ver como o mundo é colorido no universo da minha imaginação. Já o grupo Mudança cantou rap. Superior dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó patamar idolatrada, salve, salve. O grupo Força Especial do Servac, que fica no Morro da Conceição, mostrou o poder da superação. Se for pra dar amor, que seja o ano inteiro. Respeitar e dar valor pra quem quer que seja, seja espinho ou seja flor. E o grupo Batuqueiros do Silêncio, formado por pessoas surdas, trouxe mais beleza e música feita com o coração. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!